Eu sempre disse que pausas são salvadoras, mas você sabe como aproveitar essas pausas? Pare, respire e vamos conversar. Eu vivo falando que pausas são fundamentais e não sei como todo mundo ainda não conseguiu entender. Todo mundo entende quando a gente fala que o corpo precisa de exercício e de repouso, mas pouca gente entende que isso é importante também para a mente. As pessoas não pausam, elas não sabem parar e depois ficam reclamando que estão estressadas, estão com ansiedade, que o estresse crônico está me matando, eu estou quase chegando num burnout. Mas o fato é que todo mundo reclama, mas ninguém sabe parar, ninguém sabe como parar. Quando a gente fala de estresse, existe uma estratégia de gerenciamento de estresse. Todo mundo precisa ter a sua estratégia de gerenciamento de estresse. E pausas fazem parte dessa estratégia. Nessa estratégia está evitar fontes de estresse, como, por exemplo, ter uma agenda organizada, mudar a maneira de pensar, como, por exemplo, às vezes, ter um acompanhamento psicoterápico, deixar o seu corpo mais resistente, como, por exemplo, ter uma alimentação equilibrada ou atividade física, e está também aprender a ter intervenções anti-estresse. E uma parte importante de intervenções anti-estresse chama-se pausas, saber pausar. Pausas fazem parte da estratégia anti-estresse. Então a questão é pare, aprenda a parar. Mas a questão também é, será que você sabe como parar? Será que você sabe aproveitar essas pausas direitinho? Eu vou contar aqui para você 7 tipos de pausas e vou falar como é que se deve aproveitar cada uma delas, ok? A primeira é a pausa do cafezinho, aquela pausa que você para 2, 3, 5 minutos para um café. A pausa é curta, mas isso não quer dizer que ela não pode ser aproveitada. Primeiro, se lembre que a parada é psicofísica, ou seja, não adianta ir para o cafezinho e ficar falando assunto de trabalho, por exemplo. Fique lá, esteja presente, sinta o sabor do café e pare, dá uma desligada durante o cafezinho. O segundo tipo é o intervalo que você faz no trabalho. Tanto intervalo para almoço, como o intervalo, às vezes, quando você está fazendo shots de trabalho muito fortes, a cada 90 a 120 minutos, às vezes você dá um intervalinho de 15 minutos, de 20 que seja, um momento para descompressão. A pausa do intervalo, lembre-se, também é uma pausa psicofísica. O corpo para, a mente também descansa. Relaxe, desligue, converse só amenidades no momento desses intervalos importantes. A terceira pausa é quando você chega em casa. Chegar em casa é um momento importantíssimo para o gerenciamento do seu estresse se você souber chegar. Você precisa chegar de corpo e alma. Você chega com corpo e chega de alma também. Chega inteiramente. Se você tiver algum trabalho, alguma coisa para fazer em casa, não faça naquele momento que chegar. Chegue e se desligue naquele momento. Faça isso depois, mais tarde, mas não naquela hora que chegar em casa. Não continue girando a mente em torno de trabalho. Chegue de corpo e alma mesmo. E, se possível, faça algo prazeroso, algo que te dê prazer quando entrar em casa. O quarto tipo de pausa é o momento de lazer. Daí uma coisa muito mal entendida: lazer. Muita gente diz que tem lazer, mas nem sempre é lazer de verdade. Tem algumas características que fazem que o momento seja um momento de lazer. Eu vou te dar aquelas que eu acredito que são as 3 principais. Primeiro, tem uma motivação intrínseca. Você vai porque quer. Você está indo fazer aquilo porque quer, não é porque seu amigo, seu esposo, sua esposa, seu chefe, seu colega foi que você está indo. Você vai porque quer. É a chamada motivação intrínseca. A segunda é que não há uma relação de recompensa ou punição. Você não vai, por exemplo, para um lazer, uma pessoa que vai para um lazer jogar futebol, e aí quem perder vai pagar 10 caixas de cerveja, vai ficar todo mundo brigando ali no campo, estressado. Não é lazer. Que lazer não deve ter uma relação de recompensa ou punição. Você faz por fazer, porque gosta.
E terceiro e muito importante, lazer precisa ser uma coisa que quando você faz, você esquece de tudo que costuma te estressar. Cada um tem um lazer diferente, diferentes pessoas podem ter diferentes tipos de lazer. Para isso a gente precisa se perguntar, o que eu gosto de fazer? O que eu faço que não precisa ter recompensa nem punição para eu me entregar àquilo? E o que é que eu faço? Olha, isso é importante. O que é que eu faço que, quando faço, esqueço de tudo que costuma me estressar? Uma pessoa pode ir para Paris, jantar num restaurante caríssimo, pedir o champanhe melhor de todos e estar pensando em coisas que estressam ela. E não vai ser lazer. Uma outra pessoa pode estar jogando um dominó na praça pública, mas naquele momento que ele joga dominó, ele esquece de tudo que costuma preocupar. Então essa segunda pessoa está tendo um lazer bem mais efetivo do que a primeira. Então se lembre de uma coisa, lazer não é um evento físico, lazer é um evento psíquico, é um evento de mente, é um evento que quando você faz tudo o que te preocupa naquele momento, parece que deixou de existir. O quinto tipo de pausa é o fim de semana. Bom, o fim de semana é importante, mas lembre-se, você já percebeu que tem várias pausas que você pode fazer antes do fim de semana. Você não pode viver uma vida esperando chegar ao fim de semana, tentando só sobreviver a semana. Você já precisa ter uma estratégia de pausa durante a semana. Mas o fim de semana é uma pausa maior. E nessa pausa maior, tem alguns cuidados. Primeiro, lembre-se sempre das paradas psicofísicas. Faça algumas paradas psicofísicas, corpo e mente parando. Segundo, evite repetir padrões. Você tem um trabalho muito lento, muito devagar, sua semana é lenta, você vai ter um lazer lento, ou sua semana é corrida, exageradamente corrida, agitada, e você chega no fim de semana e tem um lazer super agitado também, você está repetindo um padrão. O lazer é o momento que você quebra o padrão habitual. Então, faça uma quebra daquele padrão habitual no fim de semana. E aproveite o fim de semana também para ter o seu ócio construtivo. E aqui agora eu vou fazer um parênteses para explicar direito essa história de ócio que é muito mal entendido, ok? Aproveite e já dá um like no vídeo, para você não se esquecer de dar o like no final. Dá um like, porque isso ajuda demais o canal e faz com que outras pessoas vejam o conteúdo. Vamos entender agora essa história de ócio? Pegue todo o seu tempo do dia, as 24 horas. Tira o seu tempo de sono, tira o seu tempo direto de trabalho, tira o seu tempo indireto que você está fazendo coisas ou pensando coisas ligadas ao trabalho, tira o seu tempo de necessidades fisiológicas básicas, seu tempo de obrigações com a família, tire tudo isso. O que sobrar é o tempo ocioso. Aquilo que você faz com o tempo ocioso se chama de ócio. E o ócio pode ser de dois tipos, ócio destrutivo ou ócio construtivo. O que é um ócio destrutivo? É um ócio onde você, por exemplo, fica só num lazer consumista desenfreado, num ativismo frenético, quer fazer um monte de coisa sem parar, não sossega um segundo, ou está buscando sensações efêmeras compulsivas, como comer sem parar. Esse é o tipo de ócio que alguns autores chamam isso de ócio destrutivo. Mas existe também o ócio construtivo, que você aproveita para momentos de autodescoberta e crescimento, saúde e qualidade de vida, desenvolvimento social, equilíbrio psicofísico, atividades de lazer efetivo. É o chamado ócio construtivo, é o ócio que te melhora, que te reequilibra, que te faz crescer e ou te faz descansar. Então, fechado o parênteses para você entender o que é o ócio construtivo, vamos agora para o sexto tipo de pausas, que são as queridas férias. Tecnicamente, férias poderiam ser definidas como um tempo de ócio prolongado que oferece oportunidades de atividade construtiva e de extenso lazer. Olha que legal, é um ócio prolongado. E existem muitas dicas para aproveitar as férias. Acho que dá um vídeo só disso. Quem sabe um dia a gente faz um vídeo só de férias. Mas vou falar de algumas dicas para as férias importantes, ok? Primeiro, tenta compensar os desbalanços. Aquilo que eu falei antes. Sua vida é muito agitada, extremamente corrida. Não vai ter férias onde você vai ter atividades extremamente corridas. Você vai continuar desbalanceado, desbalanceada.
Segundo aspecto, evite os elementos perturbadores. Problemas, esqueça os problemas. Pessoal, família, me dá uma pausa que eu estou de férias. Pessoal do trabalho, dá uma pausa que eu estou de férias. Por favor, vamos respeitar as minhas férias. É um momento meu, eu preciso disso para voltar reenergizado. Então, tente ao máximo tirar os elementos perturbadores de verdadeiras férias. E aí vai uma coisa muito interessante, duas coisas interessantes, olha só. Primeiro, quando você chega lá no lugar que você foi, vamos supor que você viajou, chega lá, você vai levar aí uns dias para desligar. Varia muito de um autor para outro, mas se fala em 4 a 5 dias para desligar completamente. Você não desliga de vez. É lá no quarto dia, no quinto dia, que você efetivamente já desligou. E a outra coisa é que na volta, antes de voltar, 1 ou 2 dias antes do retorno, você já está religando as coisas de trabalho, os aborrecimentos de família, já está se religando neles. Se você somar 5 dias chegando e 2 dias saindo, você tem aí 7 dias, 7 noites. Significa que férias precisa ter aí, idealmente, pelo menos umas 8 noites, 10 noites fora para serem efetivas. Há uma discussão se vale a pena tirar 30 dias de férias ou se, por exemplo, seria melhor tirar 2 de 15, talvez 2 de 15 sejam melhores, mas o interessante é que essas férias muito curtas, folguinhas curtas, têm muito efeito de lazer e de fim de semana, e não efeito do ócio prolongado das férias, que precisa pelo menos de um tempo para que dê tempo de você desligar completamente, aproveitar as férias e descansar e religar antes de voltar, sem prejuízo desse momento de descanso prolongado. E mais uma dica interessante sobre férias, hein? Faça uma reaceleração moderada quando voltar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você não pode voltar e pegar o tranco, sair cantando pneu. Se você, por exemplo, vai trabalhar na segunda-feira às 8 da manhã, não vai chegar de férias domingo, meia-noite, para desfazer as malas durante a madrugada, para 8 horas, está lá. Vai começar a segunda, volta no sábado. Tem um domingo para desfazer as malas, para reacelerar com o tempo de uma maneira moderada. Essa é uma dica interessante também. Mas agora chega o momento da 7ª dica, que para mim é a grande pausa. É a pausa de todas as pausas, e ela se chama meditação. Meditação é a rainha das pausas. Ela tem efeito em todos os outros aspectos que a gente falou até agora. Ela melhora você como um todo. Inclusive, ela faz uma coisa que é uma redução dos pensamentos, uma redução da ruminação dos pensamentos, daquele fluxo, daquela corrente de pensamentos que vem, que faz você se lembrar o tempo todo daquelas coisas que costumam te estressar. Então a meditação não só ela provoca uma resposta de relaxamento, como ela também faz uma redução da ruminação dos pensamentos. E a meditação é uma coisa muito mais simples do que você pensa e provavelmente diferente do que muita gente te diz. Não tem obrigatoriamente conotação religiosa, pode ser feita em diversas posições, mas eu não vou dar detalhes técnicos sobre a meditação aqui nesse vídeo. Mas o fato é que eu gosto tanto dessa pausa que eu trabalho há décadas com ela. Já dei inúmeros cursos e workshops, com milhares de pessoas já tendo aprendido a meditar comigo. Também já formei centenas de instrutores de meditação entre profissionais de saúde. Por que eu falo tanto da importância da meditação? Porque pausas são salvadoras. Pausas, em geral, são salvadoras, porque a pausa, inclusive a pausa da meditação, todo tipo de pausa te leva da ansiedade ao equilíbrio. O hábito de pausar e saber como pausar te leva da ansiedade ao equilíbrio. A meditação vai até um pouco além disso. Ela te leva do equilíbrio à leveza com a vida. Mas o objetivo desse vídeo é que você entenda essas 7 pausas salvadoras que podem te ajudar demais. Seja o cafezinho, seja o intervalo no serviço, um momento de lazer, aquela hora que você chega em casa, o seu fim de semana, as férias, meditação. São pausas salvadoras e agora você sabe como aproveitá-las. Porque o importante não é você saber se você tem pausas ou não tem pausas. Isso é um passo básico, que muita gente até consegue.
O importante é entender como aproveitar, e foi isso que esse vídeo te mostrou. Como? Porque nós desaprendemos a pausar. Nós desaprendemos tanto a pausar que hoje alguém precisa ensinar para a gente tecnicamente como pausar. Parece brincadeira, mas é isso que um vídeo desse precisa fazer. Pare, pause, pause como se a sua vida dependesse disso, porque ela depende mesmo disso. Muito legal falar com você. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, clica no sino de notificação. Esse vídeo é um vídeo que teve um trabalho para ser feito. E o que a gente quer é que muitas pessoas vejam e aprendam isso também. Quando você faz isso, você está fazendo uma projeção do vídeo para outras pessoas também. Você está ajudando outras pessoas a compartilhar esse conhecimento. Conto com você? Muito obrigado. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Tchau, tchau!